Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Prosseguindo com a nossa contagem do Homer, hoje, portanto, nós estamos na sexta contagem, né, que eu deveria ter postado ontem à noite, mas de acordo com o meu schedule, às vezes com as tarefas que eu tenho a fazer, nem sempre dá para postar à noite. Então eu estou postando agora o vídeo de número 6, que deveria ter sido ontem à noite. E hoje à noite eu posto o vídeo número 7, lembrando que hoje, sexta-feira, dia 22 de abril, sexta-feira, ao pôr do sol, encerra-se a festa dos pães asmos. Então, quem estava praticando a festa dos pães asmos, que é comer sem fermento, durante esses dias, hoje ao pôr do sol encerra-se, tá bom? Quando o sol se pôr hoje, você já pode trazer fermento para dentro da sua casa de volta e voltar a comer pão natural e etc. O pão normal, fermentado e etc, tá bom? Então fica avisado que hoje encerra o pôr do sol. No nosso texto áureo, eu quero destacar hoje algo interessante que diz, verso 15, né? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sétimo sábado contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, no verso 16, o texto diz que 50 dias depois, né, que até ao dia seguinte ao sétimo sábado, né, 7 vezes 7, 49, o dia seguinte é o dia 50. Então, no Pentecostes, Deus requeria, diz o texto aqui, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, eu quero destacar isso aqui, a questão das ofertas de primícia, que na cultura de Israel, no calendário de Israel, acontecia 2 vezes no ano. Na verdade, o povo podia dar mais. Eles davam também de outras colheitas. Tinha colheita da azeitona, da uva, do figo e etc. Mas as ofertas de primícias contidas na lei e que têm significado profético eram as ofertas da cevada e do trigo, tá? E o que o texto está dizendo é, bom, vocês deram uma oferta de primícia que você vai ver aqui no versículo 9. No versículo 4 fala sobre a Páscoa, lembra? Levítico 23, versículo 4 fala sobre a Páscoa, verso 4 e 5. Diz que, verso 5, e no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Nós celebramos na sexta-feira passada, dia 14 de Nissan, que para nós foi 15 de abril. Tá bom? No verso 9 e verso 10, no verso 10 diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, a primeira oferta de primícia era entregue ao Senhor logo depois da celebração da Páscoa. Celebrava a Páscoa, em seguida, que normalmente era trazido no primeiro dia da semana, ou o dia depois do sábado, quando o sábado não caía no sábado semanal. Mas isso eu não vou explicar agora, porque eu tomaria um vídeo de 20 minutos, tá? Mas só para facilitar o raciocínio, então, a primeira oferta de primícia acontecia no primeiro dia da semana, logo após celebrar a Páscoa. A pessoa ia lá, pegava no campo um pouco dos molhos e levava para o sacerdote no templo e entregava de primícia. Segundo a Bíblia, era essa oferta de primícia que garantia a prosperidade do povo, não era o dízimo. O dízimo sempre foi praticado e foi mantido no Novo Testamento, mas a função do dízimo é impedir a ação do devorador. A primícia tem a função de prosperar, tá? Esse é o ensino bíblico sobre o dar para Deus, tá? Não essa teologia da prosperidade falida que se ensina por aí apenas com a intenção de tirar dinheiro das pessoas, não. Então, a primeira era dada no primeiro dia da semana após a Páscoa, tá? Que normalmente caía no domingo, né?
Aí a segunda era dada, no verso 16, era dada 50 dias depois, num outro domingo, 50 dias depois, que caía no dia de Pentecostes. Isso é que é interessante. O que eu quero destacar aqui? Eu estou falando de dinheiro? Também, porque o texto fala de dinheiro. Mas o meu destaque aqui é profético. Tá? O meu destaque do texto é o destaque profético. Se você quiser aprender sobre primícias, você compre os meus livros sobre primícia, ou vai no meu canal no YouTube e procura, tem vários vídeos sobre primícia no YouTube. Você pode aprender também lá de graça, sem nenhum problema. Ok? O que eu quero destacar é o seguinte, é que o que abre portas no reino de Deus é a nossa doação ao Senhor. Tá? Essa é a interpretação profética. O texto está falando, sim, de dar recursos, de oferta financeira, de oferta material, que na época do povo lá era colheita do campo. Tá? Não mudou, continua sendo. Se você quiser viver uma vida financeira saudável, você precisa praticar princípios bíblicos. Ok? Mas a minha interpretação hoje, nesse vídeo, é profética. O que o texto está dizendo é muito simples. A sua vida, para que ela tenha um significado, para que você viva o seu propósito, você precisa viver uma vida de doação a Deus. O culto de Israel era praticado em 5 tipos diferentes de ofertas. Então, para vocês terem uma ideia, todo o culto de Israel, tudo que Israel fazia ao longo do ano estava fundamentado em cima de 5 tipos de ofertas diferentes. Ou seja, Deus queria que o povo entendesse que o que funciona na relação do povo com Deus e de Deus com o povo é a doação do povo. O povo precisa aprender a se doar. Então, no verso 16 diz: até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então eu termino dizendo o seguinte, a contagem do Homer, eu já falei para você sobre gratidão e sobre expectativa. Gratidão por causa da colheita. Né? Se eu estou colhendo alguma coisa, é porque o Senhor tem se lembrado de mim. O Senhor tem me abençoado. Então é uma atitude de gratidão. Número 2 é expectativa. Eu crio uma expectativa, eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é verdade? Hoje, por exemplo, nós estamos no a sexta contagem. O que nós estamos fazendo até chegar no 49? Criando uma expectativa de que algo está acontecendo enquanto eu conto e que algo vai acontecer quando eu terminar de contar. É uma expectativa. Agora, essa expectativa termina como? É isso que você precisa entender. Verso 16, Levítico 23, 16. A expectativa termina com eu doando algo para Deus. Portanto, o doar algo para Deus é que abre as portas. Estão entendendo? Então, doação. Primeiramente, a doação de mim mesmo, eu me dou para Deus. Essa história de viver uma vida meio evangélica, né? Viver uma vida meio discípulo de Jesus, isso não existe, tá? Se você quer realmente experimentar o bom de Deus, o grande de Deus, você precisa viver uma vida integral como discípulo de Jesus. E aí você se doa para Ele e você também doa os seus bens materiais, a sua vida material para Ele. E Ele responde com um favor extraordinário, favor imerecido. Hoje eu vivo um tempo de grande favor de Deus. Deus tem sido muito bom comigo, com a minha casa, com a minha família, e às vezes, quantas vezes em oração eu me pego chorando e perguntando, as lágrimas descem, e eu pergunto, Senhor, por que eu? Por que o Senhor decidiu me abençoar? Por quê? Porque me comove muito, eu sei das minhas falhas, não existe perfeição em mim, nenhuma, em ninguém, não é verdade? Eu conheço bem a minha história. Deus poderia ter escolhido alguém muito melhor do que eu, mas ainda assim Ele decidiu me abençoar. Então eu não posso esquecer disso jamais. Agora, para chegar onde eu cheguei, eu já doei muito, eu já dei demais. Dei da minha própria vida, eu sacrifiquei a minha casa, eu sacrifiquei meus bens, eu abri mão de tudo, abri mão de luxo, abri mão de conforto, abri mão de tanta coisa.
para poder usufruir do que Deus tem feito na minha vida hoje. Portanto, nunca se esqueça disto, tá? Que o segredo para um relacionamento saudável com o Senhor é abrir mão de coisas e abrir mão de você mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, que nos tem Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Hoje é o 6º dia do Homer. Deus te abençoe, estaremos de volta logo mais.